Você conhece ou já foi para a cidade de São Paulo? Já ouviu ou visitou o tradicional bairro da Liberdade? Esse bairro se chama Liberdade por causa dos japoneses que vivem lá, certo? Não, errado. E se eu lhe disser que esse lugar já foi chamado de Rua da Forca? Você pode estar se perguntando, como assim? Ok, eu contarei. Havia um menino pobre, nascido na Rua das Flores, hoje é a Rua Silveira Martins, em São Paulo, no Centro Velho. Recebeu o nome de Francisco José das Chagas. Quando criança, corria livre pelas ruas da Sé, onde hoje temos a Catedral da Sé. A ladeira do Carmo, íngreme como era, para ele era fichinha, subia e descia correndo de boa. Frequentador da Igreja do Carmo, todos os domingos e dias santos ele estava lá, ele ia à missa. Chaguinhas, como era conhecido, tinha um sonho, ser marinheiro, tanto por vocação quanto por necessidade, já que era a única maneira de ascensão social para ele. Por isso, quando cresceu, mudou-se para Santos, lógico. Conseguiu ingressar na Marinha, tornando-se soldado do 1º Batalhão de Caçadores de Santos. Com o tempo, esforço e merecimento, tornou-se cabo do mesmo batalhão. Mas as condições de vida e de trabalho dos marinheiros brasileiros eram muito diferentes das dos portugueses. Os portugueses eram muito melhor remunerados e seus direitos sempre garantidos. Direitos esses que não se aplicavam aos marinheiros e oficiais brasileiros. Afinal, há 5 anos eles não recebiam dinheiro algum, soldo nenhum. Assim sendo, no dia 28 de junho de 1821, comandados pelo capitão santista José Olinto de Carvalho e Silva, Chaguinhas e outros marinheiros realizaram um motim, um ataque a uma fragata lusa. Houve resistência e luta, até o canhão chegou a ser usado. Um oficial português morreu. Nisso, vários civis uniram-se à causa, agredindo comerciantes da pequena vila de Santos. A rebelião durou 10 dias, nos quais a vila viveu noites de terror com saque, mortes e caos. A rebelião, com o passar dos dias, foi controlada e os amotinados foram presos. Chaguinhas assumiu honrosamente toda a culpa pelo motim. O amigo dele, Cotindiba, ficou do lado dele e foram condenados a serem mortos na forca. No Brasil, nós tivemos pena de morte por quase 300 anos, gente. Ela foi colocada em desuso na época de Dom Pedro II. Os marinheiros, que eram santistas, foram enforcados nos mastros dos navios, como era o costume da época. E os que eram nascidos em São Paulo foram trazidos para a cidade para serem presos lá na cadeia municipal, onde hoje é a Praça João Mendes. Na cadeia, por serem condenados à morte, eles receberam um tratamento um pouco melhor que os demais, se é que nós podemos falar assim. Eles recebiam 2 refeições diárias, com comidas que iam além do toicinho com feijão dados para os demais. Na noite anterior ao enforcamento, eles foram conduzidos à Capela dos Aflitos, onde deveriam rezar para encomendar suas almas. Dia 21 de setembro de 1821 era o dia do enforcamento. Cotindiba foi o primeiro. Acabou rápido e seu corpo inerte foi retirado dali. Chegou a vez de Chaguinhas. Ele estava de braços atados, vestia uma espécie de camisolona, tinha a cabeça encapuzada e já estava com a corda atada ao pescoço. A multidão se espremia para ver o acontecimento. O padre orou por ele e aos poucos subiu degrau por degrau do patíbulo e postou-se diante do carrasco que o colocou no local que ele deveria estar. Quando foi retirada a tábua do alçapão, o corpo do Chaguinhas foi ao chão. A corda tinha arrebentado. O povo que assistia assustou-se. Colocaram outra corda em seu pescoço, dessa vez de couro,
que também não aguentou o peso do corpo e também arrebentou. O povo abismado gritava: liberdade, liberdade, já que era costume, naquela época, libertar o condenado se ele sobrevivesse à pena de morte. Pediram indulgência ao imperador Dom Pedro I. E enquanto aguardavam a resposta, as autoridades presentes estavam determinadas em fazer de Chaguinhas um exemplo. O que eles fizeram? Trançaram a corda de couro com a corda e pela terceira vez foram enforcá-lo. Mais uma vez a corda não resistiu e partiu-se. O povo berrava estrondosa e alucinadamente: milagre, milagre! O corpo ainda vivo de Chaguinhas jazia no patíbulo, onde foi assassinado a pauladas. Sim, assassinado. Dessa vez Chaguinhas estava morto. A sua cabeça e Contidiba, seu amigo, foram separadas do corpo e colocadas em 2 caixas com sal para serem expostas e servirem como exemplo. Nesse meio tempo, chegou a indulgência do Dom Pedro I, concedendo-lhe o perdão e a soltura. Ou seja, ele morreu, mas ele já estava liberto, por isso que eu falei assassinado. O povo, certo da inocência de Chaguinhas, fincou uma cruz no local onde houvera a execução e costumeiramente acendiu velas para sua alma. Contam que nem os ventos nem a chuva conseguiam apagar as velas, como noticiou uma publicação da época. Aí já virou uma lenda. Seu corpo, de Cotindiba e de vários outros enforcados, estão enterrados no cemitério dos Aflitos, que ficava atrás da Capela dos Aflitos. Esse cemitério não existe mais, mas os corpos ainda estão lá enterrados e nunca foram exumados. O local passou a se chamar Liberdade. E onde as velas eram acesas ainda existe, e ao lado foi construída a igreja Santa Cruz da Alma dos Enforcados, que ainda é muito visitada em homenagem a Chaguinhas. A tradição diz que as pessoas que forem na porta onde Chaguinhas viveu sua última noite e bater 3 vezes na porta, orar para ele, terá seu desejo atendido, e então deverá voltar ao local e, em sinal de agradecimento, tem que deixar uma cartinha, uma vela ou uma fita. Muitas pessoas afirmam ter avistado várias almas penadas e confusas perambulando lá na Praça da Liberdade hoje em dia, já que era um local de execução muito utilizado. Chaguinhas morreu pelo seu ideal e de seus amigos. Merece ser lembrado e honrado.